A advogada e professora universitária Carolina Claro se apaixonou pelos livros quando tinha apenas 13 anos de idade. Desde então se tornou uma leitora voraz. Ela se interessa por história, música, política internacional, direito internacional e literatura. Veja só. A advogada e professora de Direito Internacional Carolina Claro nasceu em Sorocaba, São Paulo e há 5 anos vive em Brasília. Ela é especialista em Direito Público e está concluindo 2 cursos de mestrado. Um de Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, USP, e outro de Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília, UNB. Bom, um livro bastante interessante do qual eu gosto muito, do Ítalo Calvino, As Cidades Invisíveis. Ele é, enfim, claro, uma ficção, mas ele é uma metáfora para muitas questões da vida cotidiana, muitas situações da própria política. E o Ítalo Calvino ele tem um linguajar, uma fluidez na escrita bastante interessantes e eu recomendo todos os livros do Ítalo Calvino, mas Cidades Invisíveis eu acho que é um dos que mais me marcaram no sentido de visualizar basicamente muitos assuntos a partir das metáforas que ele coloca sobre as cidades, né? Cidades invisíveis colocando como questões relativas à política, à sociedade, enfim, assuntos diversos, até Marco Polo ele fala aqui. Na minha trajetória acadêmica, como professora de Direito Internacional, eu acho que o livro que mais me marcou, sem sombra de dúvida, foi um livro de Celso Laffer, a tese de livre-docência dele na USP, em Filosofia, em que ele escreve sobre a Hannah Arendt. Então ele parte dessa ideia dos novos paradigmas de direitos humanos a partir do pensamento de Hannah Arendt. E esse é um livro fundamental, eu acho, para qualquer estudante de direito, para qualquer humanista, porque apesar da linguagem dele ser jurídica, é uma linguagem bastante fluida, ele não tem aquela linguagem pesada do direito que às vezes cansa alunos de outros cursos, né, como no curso onde eu ministro aulas, que é o curso de Relações Internacionais, mas é um livro, eu acredito, fundamental e entre os juristas ele é unanimidade. E nessa linha, a Hannah Arendt tem os livros dela, entre dos que eu mais gosto, né, vários livros sobre os quais ela escreveu, que é o julgamento do Adolf Eichmann, que chama-se Eichmann em Jerusalém, versão que eu tenho em inglês. Ela conta basicamente aqui a história de um oficial nazista que era responsável pelas deportações dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, que foi abduzido, que foi retirado clandestinamente da Argentina, onde ele morava. Ele se refugiou depois da guerra. Ele fugiu, né, após a prisão dos grandes generais, dos grandes oficiais do Partido Nazista. O Adolf Eichmann fugiu para a Argentina, foi descoberto no início da década de 60, lá em Buenos Aires, e ele foi abduzido pelos israelenses, o que na época causou uma comoção imensa da Argentina, porque foi a violação da soberania argentina, etc. Mas a Hannah Arendt, nessa época, ela assistiu o julgamento do Eichmann lá em Jerusalém, junto com uma sobrinha dela que depois autorizou uma biografia dela que é fantástica, a melhor biografia da Hannah Arendt, em que a sobrinha dela até participou do julgamento e até conta, né, os bastidores. É um livro extremamente importante também sobre a Hannah Arendt. E o outro também que é As Origens do Totalitarismo, né, da Hannah Arendt, que é um livro também fundamental para quem gosta da matéria. Foge um pouco só do direito. O direito sim, mas mais política internacional, questão de direitos humanos, questão, enfim, de relações internacionais, de filosofia. É um livro múltiplo. Por isso a obra dela é muito interessante, é muito vasta. Ela era uma filósofa, né, escreveu muito sobre filosofia, mas os livros dela reverberam em todas as áreas do conhecimento. E atualmente eu tenho estudado um tema, né, nos 2 mestrados que eu faço, que é um tema pouco divulgado no Brasil, mas é um tema que, felizmente, também nós não temos muitos problemas a respeito dele, né? Não temos muitas consequências a respeito dele, mas é um tema extremamente importante na comunidade internacional que se chama refugiados ambientais.
E aí eu vou pedir licença aos meus colegas juristas, porque refugiado ambiental não está contemplado numa convenção específica sobre estatutos de refugiados, então, portanto, ele não seria um refugiado. Eu prefiro, né, para os meus alunos e para as pessoas em geral, até mesmo pelos meus colegas que me dizem que refugiado não é refugiado, algo que eu sei, né, mas utilizar a expressão refugiado ambiental. Refugiado ambiental é aquela pessoa que precisou se deslocar do seu país porque as condições ambientais já não permitiram mais a sua vivência naquele território, naquele habitat. E há vários livros interessantes sobre isso, ainda há pouquíssima literatura sobre o tema, mas eu tenho estudado, por conta, né, desses 2 cursos que eu faço, alguns casos de refugiado ambiental. E existe um livro publicado nos Estados Unidos, né, sobre locais que estão desaparecendo, basicamente por conta da atuação antropogênica no meio ambiente, então dos danos que o homem causa ao meio ambiente. E aí isso me faz lembrar, né, são 2 estadunidenses que contam essa história, né, que falam, olha, determinados parques nacionais sumiram, e elas falam, né, no Canadá e nos Estados Unidos, de vários parques nacionais que sumiram por conta, a maior parte, de ações humanas degradantes ao meio ambiente. Um outro livro do Fagan, Brian Fagan, que escreve sobre todas as mudanças climáticas ao longo dos séculos, né, que causaram, ele pega várias questões históricas interessantes, que fizeram com que essas mudanças climáticas ocasionassem migrações em massa, né, migrações não só animais, mas humanas também.